Brasil tem cerca de 20 milhões de crianças e adolescentes filhos de pais separados. Os dados são de uma pesquisa do Datafolha. 8 em cada 10 passam ou passaram pela chamada alienação parental, que é quando o pai ou quando a mãe pressiona o filho a romper os laços afetivos com o outro. A nova lei da guarda compartilhada vai completar um ano agora em dezembro. Mas qual é o balanço que a gente já pode fazer? Quem vai responder para a gente é a vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB aqui de São Paulo, a Kátia Boulos. Oi, Kátia. Boa tarde, obrigada por aceitado o nosso convite. Nós que agradecemos o convite e parabenizamos pelo programa. Que bacana, eu vi que você estava bem empolgada aí acompanhando, fico feliz. De fato, mais do que merecedor. Que bom, deixa eu te falar, vocês estão reunidos, fizeram um encontro na semana passada na Assembleia Legislativa. Isso. E estão aí avaliando já essa nova lei que completará um ano em dezembro. Isso. Mas já era tratada desde 2008, se não me engano. Isso, né? Desde 2008 nós já temos a guarda compartilhada prevista no ordenamento. O que já dá para falar dessa nova lei, o que mudou? Nesses 7 anos, o que nós podemos dizer é que houve um avanço, sim, no compartilhamento da guarda, no deferimento judicial desse compartilhamento entre pai e mãe, originalmente, mas que ainda é um avanço tímido, né? Porque nós temos uma maioria expressiva de guardas unilaterais, mais de 80%, quase 90%. De guardas atribuídas e geralmente ainda a mãe. Vamos explicar o que é compartilhado e o que é quando não é compartilhado. O que é? Compartilhada é quando pai e mãe têm, originalmente falando, têm os mesmos direitos em condições de igualdade sobre a custódia física, a posse física da criança e o poder de decisão sobre o que é importante para ela. Ou seja, para o desenvolvimento dela na área médica, na área da educação, como ser humano principalmente, atribuição de valores. Então, pai e mãe compartilham, ou seja, juntam seus esforços para que essa criança, embora eles sejam separados, porque geralmente separação, divórcio, dissolução de união estável, esses pais não estão mais juntos, mas eles têm esses filhos em comum, porque os casais se separam, mas os filhos são para sempre. Bom, né? A questão da alienação parental, esse dado chama atenção, quer dizer, 8 em cada 10 sofrerem essa pressão. Como é que vocês estão acompanhando isso? A lei da alienação parental é de 2010. Então, houve a necessidade, houve um clamor nesse sentido, porque as crianças e adolescentes sofrem essa interferência na formação psicológica, quando um pai ou uma mãe separados não se dão bem, então discutem muito entre si, procuram trazer a criança para o seu lado, fazendo com que a criança ou adolescente escolham um. Isso é muito triste, especialmente quando é feito de uma forma sistemática, programada, para que a criança acaba tendo uma crise de lealdade, ter que escolher entre o pai e a mãe. A criança não tem culpa se os pais se separaram, né? Ela precisa de pai e mãe. Então, num momento como esse, a criança acaba, por exemplo, sofrendo um tipo de desmoralização, o pai ou a mãe perante aquela criança. Então, aquele que é o alienador, é o que faz esses atos, pratica os atos de alienação, desmoraliza o outro, né, na frente da criança, evita o contato, não permite o convívio, dificulta as visitas, muitas vezes faz falsas acusações, e a criança vivendo nesse meio de conflito terrível, de empurra-empurra, muitas vezes é uma disputa de poder, essa que é a verdade. E com a guarda compartilhada, isso não pode, às vezes, aumentar? Vamos supor, se tem um pai e uma mãe que brigam, aí estão tentando a guarda compartilhada, mas uma hora a criança está com um, outra hora a criança está com outro, um fala mal do um, que fala mal do outro. Isso não tem um aspecto psicológico forte? Então, justamente, o que nós temos que propugnar é por uma cultura de guarda compartilhada, ou seja, que os pais entendam que eles têm que se resolver como casal. É um detalhe, é uma questão. Agora, os filhos são comuns, então eles precisam cuidar desses filhos em comum. Se não, o que vai acontecer? Eles vão aproveitar esse momento para disputarem os filhos. E justamente, aí, ao invés de desqualificar um, os dois acabam sendo desqualificados mutuamente. Mas a guarda compartilhada, o objetivo não é esse. É que esses pais se conscientizem, que eles assumam as tarefas em conjunto, em benefício dos filhos, que esses filhos tenham uma formação dentro das possibilidades dos pais, mas que lhes permita cumprir todos os direitos que eles têm, a saúde, a vida, a educação, ao lazer, a profissionalização. Para a gente fechar, desse encontro da semana passada, vocês tiraram alguma decisão, algum encaminhamento da Justiça? Foi maravilhoso porque a Assembleia Legislativa nos abriu 2 dias inteiros, né, o deputado Capês, 2 dias inteiros para discutir guarda compartilhada e alienação parental. Ali estiveram magistrados, advogados,
promotores, os legisladores, inclusive o autor da lei. Tiraram alguma coisa prática? A prática foi que nós conseguimos mobilizar todos aqueles que participam no processo judicial, né, de guarda e alienação, para discutir o evento e poder trazer à sociedade as informações necessárias para que nós evoluamos nesse sentido. E que a criança seja, no final, beneficiada nesse... E o adolescente sejam beneficiados, para que não sofram os efeitos. Tá aí, conversei com a Kátia Boulos. Muito obrigada, Kátia. É um assunto que, claro, não se esgota. A gente continua abrindo espaço aqui no Repórter São Paulo em outra oportunidade. Muito obrigada. Agradeço imensamente. Muito obrigada, Márcia. Uma boa tarde para você. Igualmente, obrigada.